houve e nem nunca haverá. Os irmãos que são estudiosos da história no período medieval vão compreender que nos dias dos grandes imperadores, quando perseguia a igreja, várias tribulações se levantaram. Vários homens de Deus foram mortos em estaca. Levantavam estaca e pegavam o homem, colocava lá em cima e puxava. Várias mulheres de Deus foram queimados. Várias mulheres de Deus, ao longo da história do cristianismo, mostra que abriam a barriga da mulher e colocavam um gato e costurava e soltava ela viva. Então, percebemos que na história da igreja medieval, muitas pessoas passaram por tribulação. Então, esses mesos tribulacionistas, eles acreditam que Jesus vai vir no meio da grande tribulação. E quando entrar a grande tribulação mais ferrenha, então Jesus Cristo vai vir. Jesus Cristo, ele vai implantar seu reino milenar e então prosseguirá a escatologia bíblica. Por isso que é mesotribulacionista. Acredita que Jesus vai arrebatar a sua igreja no meio da grande tribulação. Porém, existe outra classe de estudiosos. Quais são? Os pré-tribulacionistas. Esses pré-tribulacionistas, a qual eu faço parte, a qual a Igreja Assembleia de Deus na sua totalidade faz parte, mas não é unânime, acredita fielmente através dos textos que a Bíblia Sagrada nos revela, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da tentação que há de vir sobre toda a raça humana, no livro do Apocalipse. Então, acredita que nós não estaremos presentes aqui quando surgir o início da grande tribulação. O Senhor Deus estará nos tirando. Então é por isso que nós somos pré-tribulacionistas. Nós não estamos aqui preparando para ficar na tribulação. Acreditamos que o Senhor Deus vai nos tirar antes da grande tribulação. Antes do início da grande tribulação. Então nós somos pré-tribulacionista. É o que aprendemos no primeiro dia da nossa aula aqui neste seminário. Aí no segundo dia, nosso muito nobre companheiro, exímio pregador, ensinador, escatólogo, o nosso Fabiano Fraga, Juliano isso. Ele nos ensinou com clareza sobre o arrebatamento da igreja. Quando sucederá o arrebatamento da igreja? E aqui ele chamou a atenção dos irmãos e eu anotei. Porque nós fomos ensinados, olha só, nós fomos ensinados que haverá sinal, olha só, guarde bem, da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja. Mas quando nós vamos fazer uma análise ou um estudo bem criterioso sobre a escatologia bíblica, vamos perceber nos ensinos bíblicos de Jesus que para a vinda de Jesus em iminência ou iminente, não tem sinais. Alguém pergunta, mas Tarcílio, não entendi. Eu aprendi que tem sinal sim. Tem sinal na Bíblia Sagrada, porque os discípulos perguntaram para Jesus, olha Jesus, que sinal haverá da sua vinda? Que sinal haverá do fim do mundo? Dize para nós, Senhor. Mas na realidade, nós aprendemos, o nosso berço escatológico foi ensinado assim, e nós aprendemos assim. Mas aquele texto do capítulo 24 de Mateus não está referindo ao arrebatamento da igreja. Não está referindo sobre o rapto, tirar com ímpeto, tirar com força. Não! Mas, Tarcílio, e aqueles sinais? Aqueles sinais, lembre-se, foi os discípulos que perguntaram para Jesus, falaram, Jesus, diz para nós que é sinal
haverá da sua vinda? Quando acontecerá estas coisas? Que sinal haverá da sua vinda? E fala para nós também sobre o fim do mundo. Os discípulos estavam dizendo quando Jesus voltaria para eles, em glória. Porque Jesus tinha acabado de pregar um sermão para eles, porque eles estavam ali naquele contexto, e então foram mostrar a estrutura do magnífico, do belo, do belíssimo templo de Herodes o Grande. Aquele suntuoso templo. Então Jesus olhou para ele e falou assim: amigos, discípulos, olhe só, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E logo após eles fazem uma tríplice pergunta para Jesus: quando vai acontecer isso? Que sinal haverá da sua vinda? E quando acontecerá o fim do mundo? Então Jesus começa a dizer alguns princípios, alguns sinais da sua vinda em glória para os judeus. Mas Tarcílio, eu aprendi o tempo todinho que era arrebatamento. Não tem problema. Não tem problema. Mas se usarmos esse texto para proferir esta doutrina, dizendo que arrebatamento é um texto fora do texto. E não funciona. Pode até pregar, pode até ensinar, mas para quem conhece, para quem já leu um pouquinho, vai saber que não faz parte do contexto do arrebatamento. Amém? Amém? Então, nós acreditamos que Jesus vai vir antes da grande tribulação. E o arrebatamento é algo que vai acontecer iminente. Porque vem comigo aqui. Observe. Se tivesse alguns sinais da vinda de Jesus para o arrebatamento, tá? Então nós saberíamos a hora. Nós saberíamos o momento, mais ou menos, que ele viria. Nós iríamos guardar a nossa casa. E então, tem muitas coisas que Jesus falou naquele capítulo 24 que não aconteceu ainda, vai acontecer. Então, por que a igreja de Tessalônica, eles aguardavam Jesus naquele dia? Porque não tinha cumprido ainda o sinal. O grande imperador Tito, tá? Ele não tinha sitiado Jerusalém ainda, porque a carta aos Tessalonicenses foi a primeira carta redigida do Novo Testamento. Então observe só, e naquele contexto em que o apóstolo prega em Tessalônica, falou que Jesus Cristo viria, os irmãos, eles pararam até de trabalhar pensando que Jesus estava vindo naquele momento. Porque a vinda de Jesus, arrebatamento, no sentido para arrebatar a sua igreja, é uma volta iminente. A qualquer hora, a qualquer momento. Aí alguém diz assim, mas Tarcílio, Jesus disse lá no capítulo 24, versículo 36 de Mateus que a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os filhos do homem, nem o filho do homem, mas unicamente o Pai. Aí alguém pergunta assim, mas Tarcílio, mas tem um porém. Jesus não sabe até hoje. Tem alguns irmãos que acham que Jesus não sabe até hoje o dia que ele vai vir. Então tem duas interpretações para este versículo. Quando Jesus está dizendo aquele dia, ele estava fazendo uma referência ao arrebatamento, tá? Arrebatamento, não a sua vinda em glória, a respeito daquele dia, mas acreditam-se alguns teólogos que ele estava falando também a respeito da vinda dele em glória. Então, por isso que nós temos que situar muito bem no tempo para nós não confundirmos. Amém, irmãos? Estão entendendo? Tarcílio, eu aprendi assim. Não tem problema. Vai perder a salvação? Não. Escatologia bíblica é um assunto muito distinto e muito diverso. Há várias classes de interpretação. Não tem problema, tá? Agora, as doutrinas centrais da Bíblia, aí sim. Então, nós aprendemos que Jesus vai vir antes. Aconteceu o arrebatamento lá no céu. Jesus não vai vir na terra na sua primeira fase, vai vir nas nuvens. Encontrar com a igreja. Os irmãos já perceberam que o casamento, quando acontece em uma igreja, o noivo fica aqui no altar, e quando a noiva está entrando,
trazido pelo pai, né? Logo, o noivo está com o coração todo palpitante. Meu Deus do céu, eu quero ver ela. Será que ela está linda? Aí quando olha para ela, fala, meu Deus do céu, é o sonho, está chegando. Aí o noivo, com muito cuidado, devagarzinho, ó, vai se locomovendo do seu lugar até no meio da igreja. Lá recebe a sua noiva e vem para diante do altar para receber a bênção do Senhor, através do pastor que vai ministrar. Da mesma maneira acontecerá também no arrebatamento da igreja. Nós olhamos para cima. Eu gostei de ler muito o livro de Elinaldo Renovato, Severino Pedro, também pastor Abraão de Almeida. E eu gostei de uma citação quando eles dizem que acima da nossa cabeça existe 3 céus. Elivaldo de Jesus, ele diz no seu livro Apocalipse, o que dá mais detalhes. Ele diz que, segundo a ciência, tem 3 céus acima da nossa cabeça. Ele diz que tem o primeiro céu, que é Oronos, que é o céu das espaçonaves. E ele disse mais, tem um segundo céu, que é o céu mesorâneo, que é o céu planetário da galáxia. E tem o terceiro céu, que é o eporâneo, que é a morada de Deus, onde Deus habita, onde nós estaremos habitando. Então, ele no seu livro, ele faz citação dizendo, quando acontecer o arrebatamento, Jesus, ele sai lá do eporâneo, lá da casa do Deus Todo-Poderoso, lá da casa do Pai, lá do altar. E ele desce e vem até no espaço, nas nuvens, para encontrar com a igreja, para encontrar com a igreja no espaço, nas nuvens, os mortos e os vivos. Depois os 2 mortos e vivos reúnem, encontra com o noivo, e o noivo então leva agora a igreja, que é sua noiva, para o eporâneo, para a morada de Deus, lá no altar, para celebrar as bodas do Cordeiro. Quem está preparado para esse dia, dá uma glória para Jesus. Da mesma maneira, Jesus Cristo desce, recebe a igreja do Espírito Santo nos ares, e então vai lá para o terceiro céu, no altar, para então ter as bodas do Cordeiro. E aprendemos que antes das bodas do Cordeiro vai ter o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é simples. Nós estamos num seminário bíblico e não podemos iludir todos os homens do planeta que chama Terra será julgado um dia pelas suas obras. Tarsílio, não entendi. Sim, desde o primeiro homem que nasceu. Quem foi o primeiro homem que nasceu? Caim. Porque Adão foi formado. Desde o primeiro homem que morreu, até o último que morrer, na última batalha de Gog e Magog, todos vão ser julgados um dia. Então, quando Jesus Cristo arrebatar a sua igreja, a primeira coisa, vai ter julgamento. Para quem? Para os salvos. E 5 tipos de obras. Jesus vai galardoar, aprendemos aqui no segundo dia do seminário, a cada um segundo as suas obras. Mas para que, Tarsílio, para salvação? Não. Você já é salvo. Você vai ser julgado diante do tribunal de Cristo, cara a cara com Ele. A favor, mas qual será a premissa desse julgamento? É as obras que nós fizemos para Ele, através do nosso corpo. Então, tudo que nós fizemos para Jesus, para o reino dos céus, através do nosso corpo, será julgado naquele dia, as obras. E o apóstolo Paulo, ele disse as cartas aos Coríntios, capítulo 3, capítulo 5, que então as obras que nós fizemos nesse fundamento vai passar pelo fogo. E se passar pelo fogo não ter detrimento, não acabar, então o tal receberá galardão. Agora, todavia, aquele que foi passado pelo fogo as obras dele, e ele ter detrimento, o tal será salvo como pelo fogo. Tá?
vai ser salvo, mas não vai ter galardão. O apóstolo Paulo, para comparar, ele falou assim, olha, tem obras de ouro, tem obras de prata, tem obras de pedras preciosas, tem obras de madeira, tem obras de feno e também tem obras de palha. O que nós podemos entender é que no tribunal de Cristo tem crente que vai receber galardão, mas tem crente que não vai receber, porque não fez nada aqui na terra através do corpo para o reino de Jesus. Amém, irmãos? Pois bem, tribunal depois bodas de cordeiro. Irmãos, é tão lindo quando você vai em um casamento e lá tem os garçons servindo, mas nas bodas do cordeiro, com a igreja eleita, comprada, redimida, quem vai servir a igreja será o nosso próprio Jesus. Oh, glória ao nome do Senhor. Ele irá nos servir. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Quem tem certeza que vai estar lá nesse dia, dá uma glória para Jesus. Bodas do Cordeiro. Queridos, enquanto isso que acontece lá no céu, aqui na terra será a grande tribulação. Pense, aprendemos ontem. Pensem na grande tribulação. Terrível. Vai ser tão grande que os homens vão procurar a morte por 5 meses. Quando o poço do abismo ser aberto por um anjo, vai vir uma classe de demônios figurado ao gafanhoto. Alguns teólogos dizem que é só figurativo, não vai ter isso. Outros dizem que é literal. E João disse que ele viu aquela classe de demônios que foram soltos para perturbar todos os habitantes da terra. E aquela classe de gafanhoto era mais ou menos assim. Tinha cabelo de mulher, tinha ferrões de escorpiões. O barulho era como se fosse barulho de muitas armas. Um barulho que fazia quando eles andavam. E foram dado ordem para essa classe de demônio tormentar os homens durante 5 meses. E outros sim. A morte fugiria, vai fugir durante estes 5 meses que os homens serão atormentados. Você vai querer morrer e não vai conseguir morrer. Sabe qual é? É a ira do Cordeiro. É a ira de Deus que vai assolar contra os homens. Quando findar os 7 anos, Jesus Cristo vai descer com miríades e miríades dos seres celestiais. Acreditam-se, a maioria dos teólogos pré-tribulacionistas, acredita que nós estaremos juntos. Alguns até parafraseiam dizendo, olha, Jesus vai chegar para a igreja lá no céu, para mim e para vocês. Fala assim, olha, vocês já viram eu lutar? Aí alguém que é mais ousado vai dizer assim, Jesus, olha, eu só vi falar que o senhor não perde nenhuma batalha. Toda batalha que o senhor entra, o senhor ganha, mas nós nunca vimos. Então Jesus vai dizer, parafraseando, tá? A minha fala, grifo meu. Vamos lá então. Vocês vão ver agora eu lutar a favor dos meus irmãos. Jesus vai descer em glória. E todo olho o verá. Aprendemos ontem. Os olhos o verá. Então ele vai separar os bodes das ovelhas. Então terá o segundo grande julgamento registrado na Bíblia Sagrada. O primeiro foi o tribunal de Cristo para quem? Para os salvos. O segundo, as nações que ajudaram Israel, Jesus vai favorecer-lhes. E estas pessoas vão adentrar no reino milenar, juntamente com a nação de Israel, o remanescente, e juntamente com os 144 mil de Israel. Observe, essas pessoas que estiverem ali presentes, todos aqueles que receberam a marca da besta, serão dizimados, serão mortos. Ao ser mortos, não irão para o lago de fogo, Apocalipse capítulo 19, mas irão para o inferno. Inferno é a região dos mortos.
Então essas pessoas, todos que serão mortos neste dia, estarão indo para o inferno. E então Jesus vai pegar o falso profeta e o anticristo, que é o líder político, o líder religioso, vai inaugurar então Geena ou Geena. Vai lançar os dois no lago de fogo. Só 2 pessoas, os dois lá dentro. Então vai sentar no trono, juntamente com eles tronos. E será o grande julgamento das nações. Não será individual. Será julgamento das nações. Qual será a premissa? Vocês ajudaram Israel? Então vocês entrarão no reino. Vinde bendito do meu Pai, entra para o gozo que estás preparado desde a fundação dos séculos. Pessoas que acham que essas palavras eram para a igreja. Não, a igreja não vai receber essas palavras. Quem receberá estas palavras, sabe quem é? É as nações que ajudaram Israel naquele interim do grande ou da grande luta do Armagedon ou do Armagedon no Vale do Meguido. Maravilha. Jesus então ele estabelecerá seu reino milenar. A igreja desce e segundo João escreve no seu livro, no capítulo 2 do Apocalipse, que nós reinaremos com Jesus aqui na terra por 1000 anos. E ele partirá a terra em pedaços, e cada um de nós reinaremos com ele aqui na terra, com um corpo glorioso aqui na terra. Aleluia! E quando Jesus Cristo estabelecer então o seu reino milenar, sairá um anjo muito forte, é forte, a Bíblia fala que é forte, pegará Satanás, porque há alguns que entendem que Satanás são vários, não, Satanás é um ser. Satanás é um ser. Ele é um ser. Ele tem os demônios. Ele tem os demônios aos seus lados. Mas Satanás é uma pessoa, é um ser espiritual. Então o anjo forte vai pegar Satanás. Capítulo 20 do Apocalipse. 19, 20. Vai amarrar Satanás, vai dizer assim, fica preso por 1000 anos. E Satanás vai ficar limitado. E pensa, Jesus então vai pegar esse planeta que conhecemos como Terra, vai restaurar, reformar e restaurar, e então será implantado o reino milenar aqui na Terra e reinaremos com ele. Nem o ímpio entrará no reino milenar. Todas as pessoas que eram ímpias morrerão no dia em que Jesus julgar as nações. Entrarão pessoas. Quem entrarão, Tarsílio? Entrará o povo judeu, as nações, e entrará a igreja que foi arrebatada. Também entrará no milênio as pessoas que foram ressuscitadas ou que morreram durante a grande tribulação. Há algumas perguntas que alguns dizem que não vai ter salvação, tá? Na grande tribulação, mas vai ter. Aí alguém pergunta, mas Tarsílio, quem será? Nós não sabemos. Outros dizem que o Espírito Santo vai estar longe. Não vai estar aqui na terra, não, vai estar presente sim. Ele não vai ser derramado como na era atual. Hoje ele é derramado, mas naqueles dias ele será esporadicamente, assim como ele agia no Antigo Testamento. Mas na grande tribulação terá salvação. E essas pessoas que morreram na grande tribulação, quando Jesus instaurar o milênio aqui na terra, ele então ressuscitará todas essas pessoas. Essas pessoas não têm coroa. Essas pessoas não têm galardão. Essas pessoas têm palmas nas suas mãos. E entrará no milênio também e ficará aqui no milênio para a glória de Deus. Aprendemos ontem. Quem pode dar glória para Jesus? Terminou 1000 anos. Satanás será solto. Apocalipse capítulo 20. E ao sair, ele vai persuadir, mesmo no milênio,
Pessoas que conheciam Cristo, Cristo estava lá reinando. Eu me lembro agora de Alexandre o Grande, filho de Filipe II, macedônio. Ele tinha um grande sonho de ter uma cidade onde reinava a paz. E ele começou até a arquitetar essa cidade e colocou o nome de Alexandria. Ele queria que esta cidade fosse um reinado, fosse uma cidade de paz, tranquilidade. Porém, não pôde concluir. Porque o único homem que vai instituir um período de paz aqui na terra chama Jesus Cristo, o Rabi da Galileia, o filho de Maria por excelência. Então Alexandre o Grande morreu com 33 anos e não construiu a cidade. Então nesse interim será de grande tranquilidade. Porém, quando Satanás ser solto, a Bíblia Sagrada nos diz que ele vai persuadir homens e mulheres como a areia da praia. E vai lutar, vai querer lutar contra os santos, contra Jesus e contra os santos. Aí sim é a guerra de Gog e Magog, a última batalha. Porém, não terá batalha. Jesus, ele autorizará, Jesus, ele permitirá que caia fogo do céu e matará todos aqueles que estavam no milênio, mas que rebelou contra ele e foi após Satanás, e lançarão eles no inferno, não no lago de fogo. Pegará Satanás, aquele ser Satanás, que estava preso por 1000 anos e foi solto, e ele iludiu as pessoas, então jogará ele dentro do Guiena, aonde está o falso profeta e o anticristo. 3 seres que estarão presentes lá no lago de fogo. É como o pastor, Fabiano, ele disse, que o problema nosso é porque o Jerônimo realmente, ele quis ajudar. Ele colocou em todas as passagens da Bíblia Sagrada inferno. E quando, dependendo da passagem que está, não está dizendo inferno, região dos mortos, mas está falando inferno, região dos espíritos, tártaro. Ou está falando inferno, mas está referindo a Guiena, que é o estado final dos mortos que andaram sem Cristo. Então você tem que fazer uma compreensão do texto, fazer uma exegese, analisar o contexto no todo, para você saber que de fato que está inserido no texto. Se é o tártaro, se é o abismo, que é o Guiena, ou se é o inferno, que é a região dos mortos. Amém? E após o Senhor Jesus Cristo então lançar Satanás no lago de fogo, aí vem o grande dia, que é o juízo final. Irmãos, pensa, desde o primeiro homem que morreu, Caim, na realidade foi Abel, né? Mas Abel estava com Deus. Caim, outro homem que morreu, desde o primeiro homem, lá no Éden, depois de lá, até o último que morreu, na guerra do Gog e Magog, que ficou junto com Satanás, todos aparecerão. E João inicia dizendo, tá? Pode passar, meu nobre. E João, ele inicia. Isso. Ele inicia desta maneira. Vamos ler. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. João, ele vê um grande trono branco. Primeiro, a terra foge. A terra foge, o céu foge, e então um grande trono se instala naquele momento. E João disse, e vi os mortos grandes e pequenos. Quando ele está dizendo que ele viu mortos grandes e pequenos, ele está dizendo de várias classes sociais, de níveis alto, médio, baixo, todos os seres humanos.
que não foram arrebatados, que não foram ressuscitados no arrebatamento, que não foram ressuscitados aqui, na instalação do milênio, serão ressuscitados e estarão de pé, diante o trono branco para serem julgados. Mas, Tarsílio, quem mais aparecerá naquele dia? Querido, só os ímpios não. Pessoas bondosas, que conheciam o evangelho, tá? Às vezes até estava na igreja, vinha na igreja, porém não viviam a vida de santificação diante de Deus. Eu me lembro quando estava no Pedregal ouvindo um estudo bíblico, quando um determinado pastor ele disse que certa feita morreu uma determinada pessoa em igreja. E aquela pessoa, você olhava para ele, dizendo assim, meu Deus do céu, esse é crente, esse é salvo. Esse está no céu, realmente. De repente, o Senhor Deus usou uma criança. E todo mundo dizia, está com o Senhor, está com o Senhor, está com o Senhor. De repente, o Senhor Jesus usou a criança e falou assim, eis que não está comigo. É alguém, meu Deus, não tem lógica? É crente. Aí, naquele contexto daqueles dias, o pastor disse que então o Senhor Deus, usando aquela criança, falou assim, olhe debaixo do seu colchão. E foram rapidamente lá, abriu, levantou o colchão. Quando abriu, levantou o colchão, várias revistas pornográficas ali. Aí todo mundo entendeu que realmente aquela pessoa não estava lá. Porque tem muitas pessoas que morrem hoje aqui, os pastores aqui, nós. Vamos lá, só porque carregar a Bíblia, você tem que ler uma palavra de Deus e dizer, está com o Senhor. Está com o Senhor, está num lugar melhor do que nós, porque acreditamos. E às vezes ele não está com o Senhor. Chegar lá no céu nós não vamos encontrar. Por quê? Porque tem muitas pessoas que têm segredos ocultos, que acham que ninguém sabe, acha que ninguém viu, e acha que até Jesus também não viu. É por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Romanos dizendo que este dia é o dia em que Deus estará revelando os segredos dos homens. Naquele dia do juízo final, todas as pessoas que estiverem ali vai ser julgadas. E tem um porém. Vai ser julgados. O segundo slide, por favor. Diz assim, e deu o mar os mortos que nele havia. Apocalipse 20, 13. E a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. Então observe só, todos os mortos. Mas Tarsílio, por que João ele fala que o mar, o que tem a ver o mar com a morte? Por que João está dizendo, o mar vai dar os mortos que nele havia? Simples. É porque muitas pessoas morrem no naufrágio. Tá? Morre ali. E quando ele fala que o mar vai ter que dar, ele está dizendo que o mar é responsável de dar o corpo que aquela pessoa tinha, idêntico, tem que dar de volta para estar ali diante do grande trono branco. É interessante que você vai conhecer as pessoas lá. A pessoa vai estar com o corpo dele, do jeito que ele era quando morreu, vai estar presente lá. Quando fala que a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, João está dizendo que a morte que tem o poder de ceifar a vida, ela vai ter que abrir um leque, vai ter que abrir um espaço, vai ter que abrir um parêntese e dizer, olha, Jesus, está autorizado, pode pegar todos aqueles que eu levei. Pode pegar lá, está guardadinho. Então o que nós podemos entender é que o inferno, na realidade, é um estado intermediário, onde os mortos estão esperando o julgamento do grande dia, do tribunal, do grande dia do juízo final.
O inferno é um lugar, região dos mortos, tá? Região dos mortos, Hades. É região onde as pessoas estão ali. E por incrível que pareça, as pessoas que estão ali já estão sofrendo. Já estão em sofrimento. A Bíblia Sagrada nos diz que Lázaro, ele era consolado. Agora, quanto rico, ele era atormentado. Aí alguém pergunta assim, mas Tarsílio, mas o rico, Lucas 16, só foi para o inferno, região dos mortos, tá? Porque ele era rico? Não. É porque ele não tinha relacionamento com Deus. A verdades centrais ali que Jesus está pregando não é riqueza, mas sim relacionamento. Aleluia. Quem tem relacionamento com Deus aqui, dá um glória para o Senhor Jesus. Então é por isso que aquele homem foi para lá. Enquanto Lázaro não tinha nada aqui, mas tinha um relacionamento com Deus. Então apresentarão todas as pessoas lá naquele dia. E eu gostei muito também das palavras de um determinado autor. Ele disse assim, que assim como acima da nossa cabeça está dividida em 3 partes, tá? Que é Uranus, céu das espaçonaves, Mesorânio, céu planetário, e Eporâneo, morada de Deus. Ele disse também que as partes abismais que estão abaixo dos nossos pés, está dividido também em 3 partes. E ele coaduna com a Bíblia Sagrada. E ele fala que a primeira divisão abaixo dos nossos pés é conhecido na ciência como litosfera. E então ele disse assim que litosfera podemos dizer que é o inferno. É o inferno, o estado intermediário dos mortos. A segunda divisão, ele disse que é pirosfera. É a partes abismais, a segunda divisão, que então é conhecido como o Tártaro. Tem uma classe de demônio que vai ser solto na grande tribulação. Agora tem uma classe que não será solto. Sairá de lá e irá para o grande lago ardente. Então a segunda divisão é Tártaro. E eles acreditam, este autor, ele acredita, Elivaldo Jesus, ele diz assim, que tem a terceira divisão, que é barisfera. Segundo a ciência, se você começar a perfurar o solo, vai perfurando, tem uma camada de água e daqui a pouquinho acaba a água, daqui a pouquinho vai ver só uma larva quente, fogo, onde o níquel, a prata, está tudo derretido. E então, coadunando com a Bíblia Sagrada, este determinado autor, ele acredita que lá então é o lago de fogo, barisfera. Então o homem que estiver diante ali daquele trono branco, há uma pergunta que soa, mas Tarsílio, e aí? Quais são as bases, quais serão os livros? Porque a Bíblia fala que João viu e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro que é o da vida. E todo aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida foi para onde? Para o lago de fogo. Então, alguns podem perguntar, quais livros que serão abertos? Eu gostei do pastor Abraão de Almeida, que ele faz referência a quase 6 livros que serão abertos naquele dia. Romanos 2,15, o livro da consciência. A pessoa, pastor Antônio, que não tem lei, não conhece a lei, ele será julgado segundo a sua consciência, tá? Segundo as suas obras. Os quais mostra a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus ensinamentos, quer acusando ou quer defendendo-os. Então este livro da consciência vai ser aberto naquele dia. Outro livro, o livro da natureza. Abraão de Almeida, ele disse que vai ser aberto. Mas para que, Tarsílio? O livro da natureza vai ser testemunha contra o homem naquele dia. O livro do Evangelho.
Romanos 2,16, vamos ler? Romanos 2,16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. O evangelho de Jesus estará presente naquele dia, para julgar os homens e mulheres. Quantas pessoas vêm para a igreja, está na igreja, canta, por incrível que pareça, prega, ensina, até dá um pulinho, tá pentecostal, mas não tem uma vida que condiz. Não tem uma vida que condiz. Se morrer, não vai ser arrebatado. Vai ficar no túmulo. Vai ficar lá na sepultura. Até o grande dia do juízo final. Naquele dia você vai olhar assim, vai ter pregadores, ensinadores. E alguns diante do trono, aquele trono que é branco, significa pureza, realeza. Que o homem fez vai ser só que o homem fez, não terá acréscimo de nada. Jesus cara a cara com ele. E muitos vão dizer, Senhor, no teu nome eu preguei, no teu nome eu ensinei. Senhor, no teu nome. Carreguei a Bíblia, Senhor. Nossa Bíblia. Eu estive lá. Sabe o que Jesus vai dizer? Sabe o que Jesus vai dizer para ele e para ela? Eis que não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Palavra difícil. Palavra difícil para o homem e para a mulher. Palavra dura. Amarrai-os de pés e mão e lançai nas trevas exteriores, aonde o bicho não morre e também o fogo não apaga. Guiena. Vale de Inom estava logo após os muros de Jerusalém. Era um vale que tinha lá. Então Jesus usou essa metáfora. E lá jogava todos os lixos da cidade. E o fogo lá era contínuo. Todos o dia e noite era fogo queimando aquele lixo. E o que o fogo não queimava, as larvas então comia o que estava ali. Então Jesus olhando falou, olha, assim também vai ser para as pessoas que não valorizaram o meu perdão. Eu quero que você preste atenção. Preste atenção agora no que eu vou dizer. Preste muita atenção no que eu vou dizer. As pessoas não serão lançadas no inferno porque eles pecaram. Alguém vai dizer, Tarsilo, não entendi. As pessoas não serão lançadas no inferno porque eles pecaram. E nós também não vamos entrar no céu porque nós não pecamos. Porque quem é que vai entrar no céu que não peca? Todos nós somos pecadores. Tarsílio, me explica, estou confuso. Então por que as pessoas vão para o inferno? E por que as pessoas vão para os céus, visto que eles são pecadores eternos? São pecadores, pecam todos os dias. Vou lhe contar a verdade. Sabe por que as pessoas vão para o inferno? Porque rejeitaram o perdão de Jesus Cristo na vida delas. E sabe por que você vai para o céu? Porque vocês aceitaram o perdão do Senhor Jesus Cristo nas suas vidas. Eu vou para o céu porque eu aceitei o perdão. Eu peco todos os dias. Todos os dias eu peco por fazer e peco por não fazer. Eu peco por olhar e peco por não ter um olhar. Eu peco por falar e peco também por não falar.
Agora, o sacrifício de Jesus, o perdão que ele nos dá, nos tira da condenação eterna. Fala, Pai, Tarsílio é um pecador, mas tem um porém. Eu morri por ele, Pai. Pai, olha só, vou dizer uma coisa para você. O pecado tem um salário, é morte, entendeu? Então, muito bem. Então, Tarsílio merecia a morte, beleza. Então, vou fazer assim. Eu vou lá na terra, vou ficar lá 30 e poucos anos. Então, eu vou fazer assim. Se eu não pecar, então eu não vou poder morrer, porque o salário do pecado é a morte. Então, eu vou ter vida. Mas tudo bem. Chegar no final da minha vida, eu vou morrer. Eu vou querer morrer, mas por quê? Para que eu possa pegar a morte que era do Tarsílio, cair sobre mim, mas a vida que era minha, porque eu não pequei, colocar sobre ele. Então é por isso que você vai ter vida eterna, por causa da morte de Jesus. Aleluia! Ele fez assim, ó, Pai. O pecado não tem um salário? Tem um salário. Qual que é o salário do pecado? A morte. E para quem não peca, qual é o salário? A vida. Então vamos fazer assim. O pessoal lá do Alphaville, que vai estar no Alphaville lá, todos são pecadores, tá bom? Então eles merecem a morte, porque eles pecam. Sim, mas tem um porém. Vou fazer uma permuta, uma troca, uma substituição. A morte que era para eles, eu vou receber. Mas a vida que eu tenho, porque eu não pequei, eu vou dar para cada um deles. Quem pode dar uma glória para o Senhor? Então as pessoas irão para o inferno, não porque eles pecaram, mas porque eles rejeitaram o perdão. E este vai ser um dos fatores predominantes da grande tribulação. O cordeiro vai irá, a ira do cordeiro, a ira de Deus, o dia do Senhor vai cair sobre a humanidade porque eles rejeitaram o perdão de Jesus. E o livro do Evangelho vai ser aberto naqueles dias, condenando as pessoas. O livro da memória, Lucas 16, versículo 25. Aquele livro da lembrança. Eu poderia fazer só um teste aqui neste momento. De lembrança. Não tem aquele pecado que alguém fez, ele acha que já ficou no esquecimento, que o tempo passou e ele não confessou. Certo? Naquele dia vai ser, ó, aberto o livro da memória. Lembra? Marcos Antunes, vem! Ó, Marcos Antunes, no meio da grande multidão. Por favor, todo mundo de pé. Não tem nem vai ficar sentado, não, cadeira de poltrona. Não! Não! Todo mundo de pé! Um por um! Marcos Antônio, vem! Por favor, com licença, está chamando o meu nome, é eu? Marcos Antônio, você lembra? Ah, senhor, eu lembro então. Dei-lhe tempo para você se arrepender. E você não quiseste. E você não quis. Senhor, misericórdia. Não, aqui não tem misericórdia. É julgamento. Daqui a pouquinho, eu não sabia. E a igreja? A igreja? A igreja estará lá, mas para ajudar a julgar. Marcos Antônio. Ah, senhor, eu não sabia. De repente, levanta o irmão lá. Jesus! Ele trabalhava comigo lá na firma. Nós éramos pedreiros juntos lá. E eu preguei para ele. Você lembra? Lembro. As pessoas irão para o lago de fogo, que é a segunda morte. Não que Jesus é ruim, não. Eles irão pelas suas obras, pelos seus atos, porque rejeitaram o perdão de Jesus. E por fim, quando Marcos Antunes ser julgado, procura o nome dele no livro da vida. Marcos Antônio, Marcos Pereira, não tem. Lançai-o nas trevas exteriores. Amarrai-o de pés e mão. E lança ele.
porque eles não valorizou. Irmãos, vai ser tão grande a tristeza esta segunda morte, porque ali a pessoa vai estar ausente de Deus. Vai estar ausente por completo de Deus. Estarão lá pagando por tudo que ele fez. Uma pergunta que soa também, Tarsílio: terá graduação de pecado ou de sofrimento no lago de fogo? Sim. Cada um vai pagar, cada um vai sofrer aquilo que ele praticou. Aí alguém pergunta assim, Tarsílio, porém, vai ter salvação? Vai ter salvação nesse dia, irmãos? Há duas classes de teólogos. Há uns que acreditam que não vai ter. Outros acreditam que vai ter. Porque senão o livro da vida não estaria lá. Procura o nome dele! Mas, biblicamente, eu tenho um texto que prova que não vai ter. Apocalipse 20, versículo 6. Até uns anos atrás, eu achava que ali poderia ter alguém que seria salvo. Mas, porém, aprendendo com as Escrituras Sagradas, eu descobri que não vai ter. Vamos ler? Bem-aventurado é santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele. Aonde que eu digo que lá vai ser só pessoas que forem lá, eles estarão perdidos. Porque tem dois tipos de ressurreição na Bíblia Sagrada: a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição está classificada em três categorias: ressurreição de pessoas que eram vivas e morreram, mas tornaram a morrer novamente. Aí vem a ressurreição de Cristo, faz parte da primeira ressurreição, a ressurreição de Cristo. Aí vem a ressurreição das pessoas que serão arrebatadas. Olha só, das pessoas que serão arrebatadas. Primeiro, Cristo é a primícia. Segundo, os arrebatados no arrebatamento. Terceiro, e encerra a primeira ressurreição, aqueles que serão ressuscitados lá, na implantação do reino milenar. E então haverá a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos mortos. Do Apocalipse capítulo 20 e versículo 11 em diante. Então todos que ressuscitarem lá receberá o dano da segunda morte. O dano da segunda morte. Agora, tem pastores da nossa igreja que acredita que no dia do juízo final vai ter salvação. Mas, Tarsílio, compromete na salvação Deus deu achar ou compreender que vai ter salvação? Não compromete, sem nenhum problema. Mas nós não podemos ficar em cima do muro. Eu acredito que não vai ter salvação. E então, olha, vê se o nome dele está registrado. Não está? Lança ele. E a Bíblia Sagrada nos diz que todos foram julgados, cada um segundo as suas obras. E o Senhor Jesus, ele pegou a morte e o inferno. Olha só, pegou a região, a morte, agora outra coisa. A morte é um ser espiritual. Não pensa você que a morte é um ser. Assim como Satanás, também a morte é um ser. É um espírito. Então o Senhor Deus, o Senhor Jesus, ele vai estar no trono, vai pegar a morte e o inferno, que é essa casa de espera, essa casa intermediária, que é a região dos mortos. Tudo. E vai lançar no lago de fogo. Irmãos, é por isso que nós estamos aqui para aprender. Não adianta estar na igreja só de fachada.
Não adianta você estar na igreja, ó, eu sou crente, mas a minha atitude é para ir para o inferno. Não adianta. Você pode esconder de A, de B, de C, porém, de Jesus que os olhos dele é como chama de fogo. Eu me lembro de João, quando ele escreve o livro do Apocalipse, ele disse que ele estava naquela ilha chamada Patmos, uma ilha rochosa do mar Egeu, a 80 quilômetros a sudeste de Éfeso. E no dia do Senhor ele ouviu uma voz que dizia: tudo o que vê escreve e envia às 7 igrejas da Ásia Menor. Escreve a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, a Sardes e a Filadélfia. E ele disse que quando ele virou para ver quem falava com ele viu um ser semelhante ao Filho do Homem. Os seus pés eram como latão reluzente, cingido pelo peito um cinto de ouro. Aleluia. A sua voz como voz de muitas águas, os seus olhos como chama de fogo, o seu cabelo branco como a lã branca, como a neve. Então Jesus, ele conhece a minha e a sua vida. Se você não está preparado para subir no arrebatamento, prepare-se então para o juízo final. Quem quer subir no arrebatamento, dê um glória para Jesus. Quero ver se vocês estão comigo. Agora, quem quer ficar, para ficar lá no juízo final, aparecer lá, dá um glória para Jesus. Ninguém. Agora, qual vai decidir? E quem vai decidir aonde você vai aparecer, ó? É as suas atitudes, as suas ações, o seu gesto. Jesus, eu sou intelectual. Diante do trono branco vai estar Mussolini, Napoleão Bonaparte, vai estar todos os grandes intelectuais, os grandes teóricos. Todos de pé, um por um, aguardando o seu momento. E só para terminar essa fase do juízo final, nessa reunião, vocês podem achar assim, falar, Tarcílio está falando demais, voltou lá no começo, para quê? Eu vou embora para casa. Eu vou estar lá em casa com o pastor Juliano, no YouTube. Aí você pode levantar para até ir embora, mas tem um porém. Naquele dia, ninguém poderá arredar o pé. Naquele dia, todo mundo com o olhão, ó. Mil anos, 10.000 anos. João não fala quanto tempo. Só fala que vai ser individual, segundo as suas obras. Naquele momento, segundo alguns teólogos, dizem que naquele momento, quando Jesus Cristo instala seu reino milenar, automaticamente ele já está preparando a terra, porque a terra vai fugir, a terra vai sumir. Naquele momento, ele então vai instalar um novo céu e uma nova terra. Oh, glória ao nome de Jesus. Vamos ler? É o texto em que nós terminamos de ler. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. João, ele disse assim, João, vi a cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E vi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Logo após. Há alguns teólogos que dizem que Jesus vai recuperar, vai dar uma melhorada. Sim, até os pré-tribulacionistas. Não, eu acredito que é novo, irmãos. É novo céu, é nova terra. Porque João fala e falou, dizendo
que a terra anterior e o céu já passaram. Então é uma nova terra e um novo céu. E percebe? Qual que é o nosso desejo hoje? De ir morar com... Quem tem vontade de morar com Deus, dá um glória para Jesus, dá um glória. Olha para o seu irmão, pergunta para ele, você tem morado de morar com o Senhor? Fala para ele, fala para ela. Agora, irmãos, agora inverte. No novo céu e na nova terra, a nossa esperança hoje, observe só, é nós irmos morar no céu. Sim, morar com Deus no céu. Agora, no novo céu e nova terra, João está dizendo que ele olhou para cima e ele viu, a casa, o tabernáculo de Deus, que é o céu, vir para a terra. E não era mais a igreja que subia para o céu, mas era o céu que descia para a terra. E Deus habitaria conosco aqui na terra. Quem pode dar glória para ele neste lugar? João fala que ele viu o tabernáculo, a casa de Deus, descendo e vindo para a terra. E ele diz que o Senhor Deus habitará com os homens. Quem pode dar glória para Deus neste momento? E Ele será o nosso Deus. E nós seremos o seu povo. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Aí João disse assim, aleluia. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Quem pode dar uma glória para Jesus? Lá não vai precisar você clamar, não vai precisar você chorar, porque tudo passou. Aleluia. Versículo 5, 21:5. E os que estavam sentados sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse mais: Está cumprido. Aleluia, olha só, está tudo pronto. Aleluia, o nome de Jesus. A João disse, quem vencer herdará todas estas coisas, e Deus será o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia! Então, irmãos e irmãs, compensa ser fiel a Deus. Enquanto os homens que não valorizaram a Deus aqui na terra, não aceitaram o perdão de Jesus Cristo aqui na terra, estão lá no lago de fogo e enxofre, nós estaremos na Nova Jerusalém. Aleluia! A casa de Deus vai descer e nós seremos filhos de Deus. Deus estará habitando conosco para a glória do nome dEle. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Compensa ser fiel a Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 10. Diz assim, a Nova Jerusalém. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Aleluia! Esta santa cidade chamada Jerusalém, descendo do céu. Irmãos, olha só. Descendo do céu. A qual ela era quadrada. Vai ser quadrada tanto no sentido literal, no sentido de expansão e largura. Calculando para a nossa cronometragem, 2.200 quilômetros, tanto de altura como de largura e de comprimento. Esta Nova Jerusalém. E o que me chama a minha atenção é que nesta Nova Jerusalém
que vai estar aqui na terra também, ela não vai ter templo mais. O templo para os judeus é o lugar mais sagrado. É mais sagrado. Porém, Apocalipse capítulo 21, versículo 22 diz assim: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Aleluia! E a cidade não necessita mais de sol, nem de lua, porque nela resplandecem a glória de Deus. Aleluia! E tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lamparina. Na Nova Jerusalém, aonde nós estaremos habitando, não precisará de sol, não precisará de lua, porque o próprio Cordeiro, o próprio Deus estará iluminando, e o nome dele vai ser exaltado. Agora tem um porém. Lute, peleje, valorize o que você tem mais de importante, que é o Espírito Santo de Deus. Estamos vivendo em uma época onde as pessoas não valorizam o que é mais importante, que é o Espírito Santo de Deus. Entristece ele com as ações, com atitudes, com gestos. E o Espírito Santo de Deus é o que vai ser o nosso transporte, que vai nos levar até nas nuvens para encontrar com o Senhor. Aleluia. E João escreve mais sobre a Nova Jerusalém. Ele disse, versículo 25 do capítulo 21, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E nesta cidade não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. Você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? Então você pode levantar as suas mãos e dar glória para o Senhor Jesus. João, para finalizar, ele disse em suas palavras, que naquele dia, novo céu e nova terra, Deus colocará o seu trono aqui na terra e nós veremos o seu rosto e veremos ele como ele é. Aleluia. Na antiga, a terra que passou, o céu que passou, o homem não poderia ver Deus porque morria. Agora, no novo céu e a nova terra, aleluia, todas as vezes que você quiser ver Deus face a face, ele vai estar lá na Nova Jerusalém, sentado no seu trono. Quem pode levantar a sua mão, dá glória para o Senhor Jesus. Então, queridos, permaneça fiel. Lute. Tarsílio, tem alguma coisa que eu fiz e até agora está assim há muito tempo, o tempo já tem 10, 15 anos, mas e aí? Tempo não apaga pecado. Tempo não apaga pecado. O que faz o pecado ser apagado são os sangues carmesim do Senhor Jesus Cristo lá no Calvário. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, mas aquele que encobre a sua transgressão, nunca prosperará. E neste momento eu quero agradecer a oportunidade que me foi facultado em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Muito obrigado. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Nós estamos aguardando as perguntas. Já está para chegar. Pastor, tem uma pergunta. Diante disso tudo, envolve também a soteriologia. O que irá acontecer com as almas daquele que nunca
teve contato com Deus? Lembrando aqui, creio que, né, nunca teve contato direto com Deus, creio que com o Evangelho, uma pergunta muito repetida, o senhor tem liberdade para responder. Queridos, a pessoa que nunca ouviu o Evangelho, o Senhor Jesus estará julgando ele segundo a sua consciência e segundo aquilo que ele fez, tá? Segundo as suas obras. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Romanos, ele escreve dizendo: os gentios estão perdidos, porque conhecendo o conhecido de Deus, rejeitou a Deus. Alguém perguntou, mas como? Eles não têm lei. Aí o apóstolo Paulo falou assim, não, eles não têm lei de fato. Mas olha só, o céu manifesta a glória de Deus. A terra manifesta a glória de Deus. A lua manifesta a glória de Deus. E também no seu coração, no seu coração, há um juiz interno que Deus colocou em todos os seres humanos para aprovarem e desaprovarem os seus atos. Então, o juiz interno dentro dele, a qual ele sabe que é certo e que é errado, em cima disso, eles serão julgados e serão condenados. Tem outra pergunta, eu quero pedir a licença para quem fez, perguntando sobre a imputação do pecado de Jesus, etc. É uma pergunta que foge um pouco do tema do seminário, mas eu vou deixar com o pastor Tarcílio aqui o texto, e aí após o culto você pode perguntar para ele diretamente. É porque envolve um assunto que é soteriologia, e eu tenho certeza que vai estender bastante. Pastor Tarcílio, há uma outra pergunta. Segundo escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, todos os que não foram achados escritos o nome no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Para onde vão os ímpios que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida? Segundo dizem, afirmam que só serão lançados no lago de fogo, o inferno e a morte. É isso que isso entendeu? Segundo escrito em Apocalipse 25, eu vou tentar traduzir o espírito da pergunta para o senhor, tá? Todos os que não foram achados escrito no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 15. A pergunta de quem faz é: para onde vão os ímpios que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, se essa pessoa recebeu a informação que só serão lançados no lago de fogo, o inferno e a morte? Então, a pergunta da pessoa é para onde que vão os ímpios que não estão no livro da vida, porque o lago de fogo só vai ser ocupado pelo inferno e pela morte? Eu creio que esse é o espírito da pergunta. Queridos, olha só. O Guiena, que é aonde ficarão o estado final dos mortos, lá não vai ser só lançado o inferno e a morte lá dentro. Os ímpios serão. É como disse anteriormente, primeiro foi inaugurado pelo anticristo falso profeta, na instituição do milênio. Segundo, quando Jesus Cristo, então, ele descer fogo do céu, no final do milênio, Jesus vai pegar Satanás e vai lançar lá no lago de fogo. No lago de fogo. E também, logo após, ocorrerá o grande julgamento. E todos os ímpios, ao longo da história, de todas as eras, desde o primeiro lá do início até o último que morreu, todos serão julgados e serão lançados no lago de fogo. Isso